Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais uma experiência, né? E eu vim falar hoje dos fios que são ligados na parte espiritual nas pessoas. Eu vou ver se eu falo desses fios, né? De uma forma assim, de como que esses fios se conectam em outros espíritos, de como que surge esses, de como não falar desses fios na magia negra, e isso que eu vou falar para vocês é baseado nas experiências que eu tive. Então eu já quero deixar bem claro, é o que eu vi, é o que eu percebi, eu não sou o dono da verdade, né? E aí eu vou compartilhar com vocês, para vocês passarem pelo crivo da razão, ou seja, vocês vão me ouvir, aqueles que me acompanham no meu canal vão assistir e vão tirar suas própria conclusão, né? Aqueles que têm experiência. Os que não têm experiência, infelizmente, vai ter que só me ouvir. Bom, vamos lá. A primeira vez que eu vi isso foi numa projeção astral. Isso aconteceu em 2016. Eu fui tirado do corpo inconsciente e aí eu fui tirado por um preto velho, né? Agora a gente fala preto velho, tem muito Exu que ele parece preto velho também. E eu fui levado em um trabalho no astral, uma dimensão muito pesada. E aí, o espírito que estava trabalhando comigo, eu fui levado mais assim para ser usado como bateria por esse mentor, né? Esse Exu. Ficou tipo, pôs a mão assim, aplicou um passe em mim, nós estava num lugar e estava tendo um ataque, né? Nós estava sendo atacado e já esperava para aquilo. A empreitada era justamente para aquele espírito vir atacar e nós prender ele e puxar ele. Era esse o objetivo. Então estava acontecendo do jeito que foi planejado pelo Exu. E ali eu tive a certeza que eu tive uma reunião e aceitei aquela situação. Então eu estava ali, tinha aceitado ir lá nessa empreitada. Então eu ali com o Exu, né, com o que eu chamo de mentor, ele aplicou um passe e pegou alguma coisa em mim assim, ó. Eu de início achei que era cordão de prata, que parecia um monte de fios. Ele deixou eu ver, ele abriu minha clarividência para mim ver como que ele estava trabalhando. E aí de mim saíram uns fios, só que não eram os fios do duplo etérico, não eram os fios do cordão de prata, igual esses fios de fibra ótica. Eu vou até ver se eu acho alguma foto para poder vocês entenderem. E aí ele espalhou assim, tava meio redondo, ele espalhou na mão, ficou aquele monte de fio de fibra ótica assim. Aí ele escolheu um fio que tinha uma cor específica, ou seja, e não era só cor, ele estava ali analisando também a frequência daquele fio, a vibração. E esse fio, ele pegou e foi tipo jogando ele assim, ó. E aí eu percebi que ele jogou ele em 7 dimensões no astral, em forma de círculo, em volta de mim. Ele só fez assim mentalmente um negócio e foi. Aí ele pediu pra mim pulsar. Só que ele falou assim, você não tem de contar até o número que você quer, você vai ter que acertar o número. Aí eu falei, como que eu vou acertar? Isso é uma brincadeira? Ele falou, não, você vai usar a sua mediunidade, né? A sua intuição, tudo que você tem de mediunidade para você saber qual o número. E o número é a quantia de pulso. Aí você não precisa de pulsar até aquele número. Só você mentalizar o número já vai a quantia certa de energia. É rápido aqui. Aí eu vi o número 12, né? Na minha esquerda assim, ó. Aí eu falei assim, 12 horas tá aqui, só que o número 12, ele tá às 11 horas. Eu falei, 12 às 11 horas. Aí ele, é isso mesmo. Aí ele falou, ó, em vez de você pulsar 12 vezes, você já vai mandar a carga de energia, quer ver? Aí formou o número 12 lá como se fosse um chip no fio que ele... Aí o chip, ele já foi para um ponto específico, ele falou, tá vendo? Ele já tá em uma dimensão. Não precisa da gente saber, ele vai sozinho para a dimensão. Tá lá a carga de energia, aquilo lá é um choque. Vai ser igual um choque, né? Para você ter uma ideia. Aí veio outro número e eu fui falando, eu fui usando o ponteiro do relógio. 12 horas na minha frente, né? Para minha direita, que aqui é minha direita, que é o sentido que o relógio vai, é 1 hora da tarde. Para cá, para minha esquerda, no meu sentido aqui, é 11 horas. Você usa o ponteiro relógio. Aí eu pegava a direção do ponteiro relógio e falava o número que eu via. E aí ia como se fosse uma energia e formava um número.
E ali tinha um símbolo que eu não consegui ver também, formava um símbolo, que eu não era ele nem eu que fazia, formava automaticamente. E aí, eu só sei que eu coloquei mais ou menos um monte de número. Aí ele falou pra mim assim, ó, está sendo atacado, você não percebeu ainda. Esse ser que vem, ele se movimenta mais rápido do que a velocidade da luz. E essa entidade, ela não vai de um ponto A ao ponto B. Então ela some de um ponto e aparece no outro. Ela dá salto, né? O salto quântico. Essa palavra até meio complicado de ficar falando, que tem gente que essa palavra quântica está sendo usada aí de má fé. Então, mas eu vou usar aqui. Então, ele fica saltando de uma dimensão na outra. Então ele aparece aqui em um ponto, porém ele dá um salto. Depois ele some daqui e aparece em outra dimensão, nesses planos espirituais. Essa entidade fica... Ele já montou um desenho, um desenho geométrico, onde ele já sabe quais os pontos que ele vai. Nós não sabemos, ele sabe, porque ele montou. Ele tem lá, ele tem as plantas dos desenhos, né, geométricos. Então ele fala, ali é igual matemática meio complicada. Eu mesmo não entendo muito bem, mas é mais ou menos assim. O Ângelo, ele faz uns cálculos lá, então eu vou usar essa geometria com ele, esse desenho, né? Lógico que ele não sabe o nome, mas ele já sabe. Só que ele não sabe do Exu, que o Exu ele está oculto, só eu que estava sabendo. Então, que eu achei que era o Exu, que eu achei que era Preto Velho. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar saltando uma hora ou outra, ele vai bater em um ponto desse que você firmou, Anjo, em um número desse. E ele vai levar o choque, ele vai perder a força dele e ele não vai conseguir mais dar salto. E aí a gente vai jogar a rede e vai pegar ele. Aí ele falou assim, quando não a gente pega e envolve numa pirâmide, leva, ou quando é uma entidade que a gente precisa de dar uma incorporação, eu já uso o médium para incorporar. Mas hoje a gente vai jogar uma rede, né? E não tá só eu aqui, tem mais gente comigo, a minha falange tá aqui. Você não tá vendo, mas eles estão em dimensões diferentes. Aí ele espalhou aquele cordão ligado em mim, e os números eu vi. Eu via como se tivesse um círculo bem grande, só que eu entendi que cada número daquele estava em um plano espiritual, em uma dimensão. Aí eu vi que estava chegando alguma coisa, ele falou, já está chegando. Eu falei, eu percebi. Aí num alto, parecia que estava vindo do céu. Ó a ideia da entidade. Abriu um portal, um buraco, assim, parecia um órgão de um ser humano, uma coisa escrota. E aí começou a cuspir um monte de entidade, parecia aqueles filmes de zumbi, mas um monte mesmo, vem aquela gritaria. É um estrondo tenebroso, é um choque que dá. Só que eu já estava com uma pirâmide de proteção de som e outras proteções que o Exu já tinha feito. E deu aquele som, começou a cuspir aquele buraco lá, aquela passagem, começou a cuspir entidade, aquele monte. Aí o Exu falou assim, não esquenta a cabeça, é assim mesmo. Esses aí já vai caindo e a gente já vai, como que se fala... fazendo triagem deles. Ou seja, que eu entendi na hora que ele falou isso, tinha uma nave, essa nave era a tecnologia do astral, daqui de nós da Terra, não era extraterrestre, e ali ela ia para essas naves, ali já ia fazendo triagem. Falou assim, o que a gente quer pegar mesmo, ele tá por vir, ele vai vir depois. Ele partiu. Aí eu perguntei, mas por que ele tá fazendo isso? Se ele sabe do risco. Aí o Exu falou assim, não, ele não sabe do risco. Ele tá achando que... Ele achou que ia jogar essas entidades, depois ia puxar ela de volta. Só que ele tá perdendo esse pessoal. E aí ele foi jogando, e não conseguiu puxar de volta, então ele veio pra ver. Aí ele desceu, ele surgiu daquele buraco lá, parecendo que fosse um anjo com capa. E com a mão assim, e flutuando. Aí veio o pé dele primeiro, eu vi que era pé de boi. Aí ele desceu num boizão. Boi metido a ser humano, né? Igual essas entidades das trevas que vira boi aí. Aí ele desceu assim, quando que o rosto dele passou pelo buraco assim, que ele sacou, ele já estava fazendo leitura, que ele sacou que não dava para ele voltar mais, ele sumiu dali. Aí ele sumiu e aí desguiu, eu vi que ele apareceu perto de um ponto, às 11 horas, às minhas 11 horas. Aí eu falei, ele apareceu às 11 horas. Mais ou menos. Aí eles falaram, nós está vendo. É matemática, a gente pode deixar que ele vai cair num ponto desse, não tem como. Ele já agora
Ele já desceu na ladeira, não tem mais volta pra ele. Só ele que não sai, ele tá achando que vai sair. E aí ele piscou num lugar, aí eu vi desguio que piscou no outro, aí eu senti que ele piscou e ele tava querendo entrar dentro de mim. Porque eles vêm assim, ó, é mais rápido do que a velocidade da luz. Eles incorporam e dão uma porrada, eu vou falar porrada energética no médio, e descarrega, vampiriza o médio ali numa velocidade maior do que a luz. E o médio cai no chão se deixar, pelo que eles falaram. Só que os caras fizeram uma armadilha para pegar ele. E eu tava conectado com o Exu. Então ele não ia conseguir dar aquela porrada em mim se ele encaixasse, né? Se ele me pegasse. E aí ele começou, pum, pum, pum. Parecia uma velocidade tremenda, cara. Ele sumia de um lugar, parecia no outro. Começou a piscar. Ele tentou sair daquelas dimensões. E eu acho que, tipo assim, ele, pela conta dele, ele já falou assim, cara, eu caí numa cilada. Vai vir porrada pra cima de mim, né? Não tô conseguindo sair dessas dimensões. Ele ficou preso. E aí esse foi como se estivesse sendo fechado, assim. Aí teve uma hora que ele piscou em um dos pontos. Eu só ouvi o grito. Quando eu olhei assim, ele tava no chão. Ele era um boi, que ele não ficava em pé. Seria como que você pegasse a coluna dele assim, ó. Aqui é a coluna dele. E dobrasse ele no meio, quebrasse a coluna dele. Então ele era um boi virado para trás. A nuca dele encostava no calcanhar dele, ele ficava dobrado. E então ele já Aí na hora que eu vi aquilo, o Exu falou assim, ó, isso daí é tudo consequência do que ele andou fazendo. Quebrou a coluna dele, virou ele para trás. Isso aí foi caca que ele fez, teve consequência. Essa é a real imagem dele, não é aquele boizão bonitão lá. É aquele boizão inteirão lá. Aí, em pé, igual ser humano. Ele é desse jeito aí, dá pior. A mente dele já tá indo pro brejo, já. Ele já tá perdendo o controle. Aí nisso, eu vi uma rede sendo jogada em cima dele. Então, ou seja, os outros trabalhadores da falange desse Exu já jogou a rede nele, já catou e levou. Eles foram e levou. Aí falou, pronto, vamos voltar. Era só isso que a gente queria. Aí eu falei, e aí os outros espíritos que foram com o espírito? Ele falou, já tem outros pessoal já trabalhando. Nós não estamos trabalhando aqui sozinhos. E aí eu acordei na minha cama. Então, foi a primeira vez que eu vi esses fios sendo usados dessa forma. Foi um trabalho com o Exu, né? Os guardiões que trabalham indo até as trevas, pontos específicos, com tarefas definidas. E eles me deram essa experiência, né? E eu estou compartilhando com vocês da onde começou esse negócio de fios. Agora vamos continuar. Bom, vamos para a segunda experiência, onde eu vi esses fios, né? Esses foi quando eu estive de coma, né? Houve um momento que eu tinha que entender o porquê que eu tinha uma ferida, né? Eu fiquei de coma, 24 dias de coma, e aí criou-se uma ferida, uma escária. É escária que se diz, né? Nas minhas costas, muito funda, e aquilo ali mexeu emocionalmente comigo também. Teve processos espirituais. Então, a espiritualidade, ela veio trazer um conforto para mim através do esclarecimento. Por que eu passei por aquilo, né? E um dos esclarecimentos é onde entra os fios, que eu vou falar. A segunda experiência que eu tive mostrando esses fios, eles vieram e me mostraram primeiro um aglomerado de círculos que, para mim, parecia a formação das células do ser humano. E não era do corpo físico, era de algum dos meus corpos sutil. E nessas aglomeração de células redondas, elas estavam grudadas umas na outra, né? E onde essas células se tocavam, tinha uma gordurinha escura. Em todas elas, eles me mostraram essa imagem, que era real, não era foto. E essas células estavam, né, tinha vida nelas, nos meus corpos. Falou, tá vendo essa gordurinha? Tá bem melhor agora, porque antes essa gordura cobria toda essa célula. Aí eu falei, o que significa isso? Ele falou, isso daí é energia que você acumulou, é de karma. Foi karma que você fez em outras vidas e até no astral, porque é uma soma de tudo, a gente não para. Mesmo que você não está encarnado, reencarnado, né? Você está no astral. Se você fizer coisa ruim, dependendo, você faz karma no astral. Então, isso aí é só energia.
Aí depois eles me mostraram os fios dessa energia. Então tinha alguns fios que estavam subindo. Para mim era para um plano mais sutil. E tinha outros que estavam descendo. Falou, as que estão subindo estão ligadas em pessoas que já estão melhores que você, já te perdoaram e tudo. E as que estão para baixo são as pessoas que estão lá no astral. Entidades, consciências que estão no astral ligadas a isso. Você primeiro está limpando a energia, depois você vai ter que lidar. Talvez em outras vidas, talvez você consiga trabalhar quando você desencarnar e conquistar o perdão dessas pessoas. Mas esse processo não é esse o processo que eu quero explicar. O que eu quero explicar é que tinha fios. E esses fios, eu só vi porque eles colocaram um aparelho em mim. Claro e evidente lá, eles conseguem ver isso. E aí, é dessa forma também que quando você é pego nas trevas, uma pessoa encarnada começa a achar que consegue ajudar todo mundo sem o amparo dos mentores, começa a fazer isso sem o amparo do mentor, e aí ele começa a ajudar sem saber, ele julga lá, aquela pessoa é ruim, aquela é boa, vou ajudar a boa. E aí os espíritos das trevas, quando chega nele, pega esses pontos escuros, segue os fios e acha os inimigos deles lá. É facinho de fazer isso. Então, é por isso que o Espiritismo, a Umbanda, e outras religiões, ela sempre pede cautela para você ajudar os outros, ensina como ajudar o próximo, sem se comprometer, sempre com a defesa espiritual, né? Porque a gente não tem uma visão, a gente está no plano físico, não tem uma visão completa. Então a gente às vezes acha que está ajudando uma pessoa e aquela enfermidade, aquele problema que aquela pessoa está tendo é justamente por conta do comportamento dela, que ela não quer mudar. E a gente está praticamente passando a mão na cabeça da pessoa, está tirando aquele problema, e aí a pessoa vai continuar fazendo errado. Então aí depois a gente entra num karma aí, ajudando os outros. Porque você, em vez de a pessoa evoluir, ela se atrasou e você é responsável por isso. Porque você foi lá com conhecimento que você tinha dentro do campo da mediunidade, da faculdade, e foi lá e livrou a pessoa daquele sofrimento sem autorização do plano superior. E aí, porque você achou que a pessoa está sofrendo e a pessoa tem que ser curada, né? E aí, de repente, essa pessoa continuou fazendo errado, né? Tem pessoas aí que está desequilibrada sexualmente, está fazendo errado, mentalmente, está pensando errado sobre o sexo, está criando energias ruins, está atraindo coisas ruins, e aí vem uma obsessão que é para poder ajudar a pessoa. Não é que Deus manda, é a pessoa que procurou sarna para se coçar. E aquela obsessão vai fazer a pessoa parar um pouco de pensar daquele jeito e procurar ajuda. E ali ela vai assistir uma palestra no Centro de Espírito, na Umbanda, explicando como que é maravilhoso o sagrado, a parte sexual do ser humano, que tem que ser respeitada, como que a pessoa pode ser feliz, e não do jeito que essa pessoa que estava doente estava seguindo. De como que tem que ser respeitado o homem, como que tem que ser respeitada a mulher. Então, e essa pessoa não fazia isso. Então a enfermidade foi o remédio necessário para ela. E aí o médio, ele fala, vou tirar porque eu sou médio, e aí depois ele entra em um karma, ele assina um karma lá, certo? Então, quando esses médios desavisados, né, metida super-herói, igual eu já fui assim também, por isso que eu tô falando, a gente toma uma posição, os espíritos das trevas, eles têm acesso a nós, aí é facinho de derrubar, acha lá nossos inimigos, consegue achar nossas fraquezas. Então tem espírito da treva que só com um pontinho escuro ele consegue fazer uma leitura tremenda da pessoa com esses fios. Então essa foi a segunda vez que eu vi os fios, foi quando eu estive enfermo, e onde a espiritualidade de luz veio me explicar através de uma terapia ali de esclarecimento, que para mim foi uma terapia que aquilo me ajudou muito como se fala, aceitar a situação e lutar para melhorar, né? Não desistir da minha vida, porque tinha um buraco tremendo nas minhas costas. Então isso mexe com a parte psicológica da gente. Então quando você vê em espiritualidade e fala, por que aconteceu isso, é uma terapia para a gente poder falar, opa, graças a Deus eu vou sair dessa e ver se não preciso mais de passar por isso. E eu só estava purgando as energias, eu ainda tinha que conquistar o perdão das pessoas.
eu ainda tinha que conquistar o perdão das pessoas envolvidas naquele karma, né? Então o processo de resgate é bem complicado. Tem a energia que a gente produz, tem as pessoas e tem outras coisas que eu nem sei, nem entendo direito, que a gente precisa de resolver. Então tá, essa foi a segunda vez que eu vi esses cordões. Na magia negra, eu tenho um vídeo aqui que eu falo que eu fui levado ao cemitério quando eles estavam chamando as entidades para fazer magia negra de destruição. Eles ainda não estavam fazendo uma magia negra de destruição, eles tinham matado um monte de bicho lá, estavam chamando as entidades. Então, para abrir o portal lá, eles fizeram um desenho com giz numa parede dentro de uma catatumba, né, grandona dessas de ricaço. Eles fizeram o desenho lá, mas eles não fazem só ali, não é porque é rico, não, é porque era maior ali a parede. Eles fizeram um desenho, o mestre de cerimônia encarnado, e ali quando a pessoa trouxe ali aquele material que ela trabalhava dentro do hospital, então ela trouxe ali aquela parte que envolve a criança antes de nascer. Então ele roubou do hospital sem autorização e levou para lá. Ele trabalhava lá dentro, através de corrupção ele trouxe aquilo. E essas coisas são comercializadas. Essas coisas de ser humano que são tiradas em hospital. Tem pessoas, alguns hospitais tem pessoas corruptas. Isso é uma coisa que no futuro a polícia vai descobrir. Já existe do lado espiritual falanges de guardiões já lutando para dificultar isso daí o máximo que puder, para essas pessoas não ficar sem autorização pegando restos de ser humano. E aí jogaram um caldeirão lá, e aí esse caldeirão começou a soltar ectoplasma lá, parecia que estava fervendo. E ali eles já puxaram dos médios alguma energia, foi ectoplasma para essa mandala tenebrosa que fizeram na parede. E ali ele deu uma piscada como se fosse abrir foi um portal que abriu. Ele abriu e fechou, só que quando ele abriu, numa velocidade maior do que a luz, passou 6 ou 7 entidades. E eu vi que elas passaram, elas não tinham perna. Foi rápido. E aí elas passou e começou a aplicar passe nas pessoas que estavam dentro do cemitério para fazer magia negra. E aí eles tiraram esses fios, só que eram fios corrompidos, da cor marrom. Eram coisas tenebrosas. E aí eles ligaram esses fios no desenho da mandala, que o cara riscou lá na parede com giz. E aí o mestre de cerimônia encarnado começou a cantar uma música tenebrosa, e nisso eles magnetizavam esses fios. E aí abriu um portalzão. Abriu o portal das trevas tremendo. Aí a entidade incorporou no mestre de cerimônia, né, para ficar, senão ela estava sendo tracionada de volta. Uma entidade lá, mas que era chefe das turmas lá. E aceitou o serviço. Então, na magia negra foi assim que eu vi eles fazendo, eles usando esse cordão para o mal. E aqui eu já disse, já expliquei aqui nesse vídeo como que eles usam para os espíritos de luz e os espíritos os que fazem o mal, como que é. Vocês já viram já sobre isso. Agora na literatura, eu já vi o Rubens Saraceno falar sobre isso na literatura dele, né, dos espíritos das trevas, eles puxarem os fios. Inclusive, eu não sei em qual literatura dele, eu não me lembro aqui, que o cara conseguia ajudar os espíritos que estavam ligados para baixo. Ele mandava átomos cristalizados de luz, aí ele usava cromoterapia. O espírito não estava pronto a receber ajuda, mas ele já, através daquele fio, ele mandava para as trevas um átomo cristalizado para ficar nos pontos que ele sabia, igual pontos de igual o ponto, o cara que entende de medicina, ele dosa o remédio, então ele sabia fazer isso. Na literatura do André Luiz, né, eu já vi falar sobre isso, não lembro qual livro, mas foi quando o André Luiz viu uns encarnados lá, que tinham se projetado, né, estavam lá na colônia, que ele viu aqueles fios, mas ali pode ser que aqueles fios sejam do duplo etérico, né, não sejam esses fios. Tem também aquela questão que ele estava em Amparo, o André Luiz estava em Amparo, no lugar das trevas, e aí tinha uns espíritos que pediam ajuda, que eles estavam naquele hospital transitório que flutuava, e eles soltaram um raio lá, que é para diminuir as energias corrompidas daquela dimensão, e os espíritos começaram a pedir ajuda, e ele não sabia qual que podia ser ajudado. E aí acho que o mentor falou para ele assim, tem uma cor específica que eles emitem,
e ele não conseguia ver, acho que foi através de aparelho, eu não tenho certeza se foi aparelho, ou ele aprendeu a ter clarividência para identificar os espíritos que realmente precisavam de ajuda e aqueles que estavam mentindo. E aí era através desses fios, dessa cor, desses fios. Talvez eu esteja errado sobre a minha interpretação dessa literatura, né? Porque faz muito tempo que eu li e na minha cabeça foi isso. Pode ser que eu esteja errado também, né? Tem que rever. Tá bom? Então, é isso aí que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço aí por vocês assistirem meu vídeo. E tá mais uma experiência e umas teorias aí.